Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, hoje entramos no 4º dia de exposição do Evangelho segundo Mateus. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 9 até o capítulo 11. No capítulo 9, dos versos 1 a 8, nós temos a cura de um paralítico em Cafarnaum. O texto começa com: entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Aconteceu que, estando em sua cidade, levaram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Quem o levou? Mateus não o diz, nem disse pediram o milagre. Tenha ânimo, filho, declarou ao paralítico. Seus pecados estão perdoados. E os escribas estavam ali para vigiá-lo. Ninguém sabia tudo melhor que eles. Sabiam que ser humano algum era capaz de perdoar pecados. Este homem blasfema, pensaram entre si os escribas. Mas Jesus, sim, sabia o que eles tinham na mente. Por isso lhes disse: por que dão lugar a tão maus pensamentos? Proponho-lhes um enigma. O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois, para que saibam, disse-lhes, que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus, com a sublime simplicidade que o caracteriza, acrescenta: e levantando-se, partiu para a sua casa. E conclui: e as multidões glorificaram a Deus. No verso 9 do capítulo 9, nós temos a vocação de Mateus. Em certa ocasião, quando Jesus fez uma curta viagem pela região próxima a Cafarnaum, passou pelo lugar onde Mateus realizava seu trabalho. Segue-me, disse-lhe Jesus. Ele se levantou e o seguiu. Diz Mateus, contando sua própria história. Dos versos 10 a 13 do capítulo 9, Jesus come com pecadores. Mateus fez uma festa. Sua casa se encheu de publicanos e pecadores. Nenhum deles deixaria de ir. Não recebiam convites para assistir festas, e essa era especial. Jesus também foi convidado e aceitou. Uma grande mesa foi preparada, só uma mesa para todos. Jesus e seus discípulos com publicanos e pecadores. Os fariseus não entenderam, não podiam aceitá-lo. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Indagaram. Jesus interveio antes que os discípulos reagissem. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Vão, pois, acrescentou Jesus, de modo mais direto, aprendam o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, porque não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nos versos 14 ao 17 do capítulo 9, Jesus vai falar acerca do jejum. E o texto inicia dessa forma: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus conclui o diálogo usando as analogias do remendo e do vinho, para ensiná-los que a atitude dos fariseus ao jejuar ou qualquer rito cerimonial queria demonstrar uma piedade exteriorizada e não tinha nada a ver com a piedade interior do Evangelho. Nos versos 18 e 19 do capítulo 9, nós temos o pedido de Jairo, que era um príncipe da sinagoga. Isso nós ficamos sabendo porque está narrado lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, verso 21. Então Jairo, que era um dignatário príncipe da sinagoga, foi a Jesus quando ele ainda estava na casa de Mateus. Tem um pedido urgente:
Ao encontrá-lo com muita angústia, se jogou a seus pés, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela, e ela viverá. Jesus imediatamente o seguiu, e os discípulos foram com ele, e a multidão os acompanhou. Nos versos 20 a 22 do capítulo 9, dando sequência, nós temos a cura da mulher enferma. Nesse caminho até a casa de Jairo, uma mulher padecendo de hemorragia se uniu à multidão. Fazia 12 anos que estava doente. Gastara tudo o que tinha com remédios e médicos. Resultado, a cura não foi encontrada. Então ela se aproximou por trás dele e estendeu a mão para tocá-lo. Tocou só a borda de seu manto. Nesse instante, ocorreu o inesperado. Esperava um milagre, mas não que Jesus se detivesse para falar com ela. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, disse-lhe. E desde aquele instante, aquela mulher ficou sã. Dos versos 23 a 26, nós temos a ressurreição agora da filha de Jairo. Seguindo a viagem, chegaram à casa de Jairo. Ali havia flautistas e grande alvoroço. O quadro era muito triste. Retirem-se, disse-lhe Jesus. A menina não está morta, mas dorme. Riram-se de Jesus. Eles não sabiam, mas Jesus tinha poder sobre a morte e estava prestes a usá-lo. Quando os que faziam alvoroço saíram, Jesus tomou a menina pela mão e a levantou. Ela reviveu e a boa notícia se espalhou. Nos versos 27 a 34 do capítulo 9, nós temos a cura de 2 cegos e um mudo. Naquele dia não houve tempo para nada. Logo que Jesus saiu, 2 cegos ouviram os comentários da multidão e o seguiram. Estavam dispostos a tudo, menos a perder a preciosa oportunidade que aparecia diante deles. Começaram a gritar dizendo: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegaram à casa aonde foram, Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam-lhe. Enquanto lhes tocava os olhos, disse: Faça-se conforme a vossa fé. E foram curados no ato. Os cegos viam. Agora gritavam, não pedindo, mas louvando e agradecendo. Jesus ordenou que se calassem e que a ninguém dissessem nada sobre o milagre. Mas eles não podiam se calar, saíram por toda a região, divulgando o que Jesus fizera por eles. Algumas pessoas então levaram a Jesus um endemoniado mudo. Jesus expulsou o demônio e o mudo falou. A multidão foi a primeira que ouviu o ex-mudo. E estavam todos tão maravilhados que diziam: Jamais se viu nada igual em Israel. Mas os fariseus murmuraram e atribuíram o milagre a Satanás. Nos versos 35 e 36, nós temos a seara e os trabalhadores. Jesus percorreu todos os povoados e aldeias, pôde visitar cada um deles, com o objetivo de percorrer todos durante seu ministério na Galiléia. Eram umas 60 aldeias e povoados, tão impossíveis de serem alcançados ao longo daquele período. Mateus volta a repetir os 3 aspectos da estratégia de Jesus: pregar, ensinar e curar. Percorria todo o território e tinha compaixão por todas as pessoas, sentimento esse que se tornava mais forte quando via as multidões curvadas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nos versos 37 e 38 do capítulo 9, a colheita é abundante, disse Jesus a seus discípulos, mas poucos são os obreiros. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros à sua colheita, conclui o Senhor. No capítulo 10, nós temos a escolha dos 12, seu comissionamento e seus nomes, nos versos 1 a 4. Em primeiro lugar, deu autoridade aos 12 sobre os espíritos imundos para os expulsar e curar toda sorte de doenças e enfermidades. E depois citou o nome dos 12. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão.
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Dos versos 5 ao 15, nós temos as instruções para os 12. E começa: não vão a território gentil, disse-lhes Jesus, nem entrem em nenhum povoado samaritano. Isso despertaria preconceito por parte dos dirigentes judeus. Mas, de preferência, acrescentou Jesus, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que forem, preguem: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre no cinto, disse-lhe Jesus, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. A roupa e a comida necessárias durante sua atividade missionária seriam providenciadas por aqueles a quem servissem. Mereciam que lhes dessem seu sustento. Isso implicava que deviam trabalhar de tal modo que o merecessem. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao chegarem nas casas, devem saudar as pessoas. Se forem dignas, a paz repousaria sobre elas. Se não fossem, a paz retornaria para eles. Entretanto, se não os recebessem, nem ouvissem a mensagem, ao sair deveriam sacudir o pó das sandálias, em testemunho contra o lugar, que receberia mais duro juízo que Sodoma e Gomorra. No capítulo 10, os versos 16 a 31, nós temos os conselhos para os perigos futuros da missão. No verso 16, um conselho à prudência. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como as serpentes, sejam cautelosos e rápidos para agir, mas sem maldade e sem dolo, como as pombas. Nos versos 17 e 18, nós temos as admoestações. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis. Nos versos 19 e 20 do capítulo 10, não se preocupem com as palavras que deverão falar nessas circunstâncias. O Espírito Santo se ocupará disso. Ele lhes dará as palavras apropriadas. Nos versos 21 a 22, tudo o que precisam é perseverar. Não fiquem assombrados se seus próprios parentes os traírem. Não desanimem, perseverem. No verso 23, quando os perseguirem em uma cidade, disse-lhes Jesus, fujam para outra, mas não sejam covardes. Fujam para outra cidade, a fim de ali continuar sua obra. Nos versos 24 e 25 do capítulo 10, sejam como seu mestre. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Agora lhes diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Mas nisto vocês podem ser como seu mestre. Chamaram-me Belzebu. Farão o mesmo com vocês, mas não se preocupem. Nos versos 26 a 31, hajam sem temor. Assim disse Jesus aos discípulos, não lhes tenho medo. Por que não? Primeiro, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Segundo, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Deles uma missão, devem cumpri-la. Não tenham medo, eles não podem matá-los eternamente, mas tenham o temor de Deus, respeitando-o e obedecendo-o em tudo. Vocês são mais valiosos para Deus que todos os pardais juntos. Ele cuidará de vocês cada instante de suas vidas, e com vocês estará para sempre na vida eterna que ele lhes dá. Nos versos 32 e 33 do capítulo 10,
A missão determina a relação mútua entre o crente e Jesus. Assim sendo, disse Jesus, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nos versos 34 a 39 do capítulo 10, o crente digno de Jesus. Não vim trazer paz à terra, disse Jesus, mas espada. Vim causar conflito entre o homem e os membros de sua própria casa. Por isso aquele que ama qualquer coisa mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Pode ser que seja o pai, a mãe, irmão, irmã, filho, filha, um ser amado, muito amado. Deixar os seres amados quando eles optam por não seguir a Jesus pode se tornar uma cruz muito pesada, mas precisamos tomá-la e seguir a Jesus. Quem toma a sua cruz e me segue é digno de mim, e aquele que perde a sua vida por minha causa a encontrará, disse Jesus. Os versos 40 e 42 vai falar das recompensas. Quem os recebe, disse Jesus aos apóstolos, como um profeta ou como um justo, recebe a mim. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem der a beber, ainda que der somente um copo de água fria, terá a sua recompensa. No capítulo 11, no verso 1, Jesus prega nas cidades. Enquanto os 12 apóstolos realizavam a sua viagem missionária, Jesus, acompanhado por outros discípulos, foi ensinar e pregar em outras cidades. Nos versos 2 a 6 do capítulo 11, João envia mensageiros a Jesus. João estava no cárcere, Mateus informa, e se inteirou do que Cristo estava fazendo. Pela primeira vez, Mateus aplica os títulos de ungido, Messias e Cristo a Jesus. Enviou-os então com uma pergunta direta, a mais direta possível. É você o que tem que vir ou devemos esperar outro? Vão e contem a João, disse Jesus, àqueles discípulos. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado o que não tropeça por minha causa. Nos versos 7 a 9, Jesus dá testemunho de João. Quando os discípulos de João se retiraram, Jesus se voltou para a multidão a fim de ampliar a resposta. As pessoas ouviram a conversa com os discípulos de João e conheciam o Batista. Jesus os surpreendeu uma vez mais. Que saístes a ver no deserto? Perguntou-lhes. Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de roupas finas? Nada disso. O que vocês saíram a ver foi um profeta, aquele de quem escreveu o profeta. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Em verdade vos digo, continua, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Estamos falando da grandeza no reino dos céus, onde o menor é maior que ele. Desde o início da pregação de João Batista, o reino dos céus vem crescendo, apesar das dificuldades e por causa delas. Só os que se esforçam entram nele. Mas as profecias e os anúncios da lei se cumpriram, inclusive a profecia por meio da qual Deus prometeu o retorno do Elias. E se querem saber, o Elias prometido é João Batista. Agora ouçam-no e aceitem-no, porque senão serão iguais à sua geração. Mas a quem hei de comparar essa geração? Continuou Jesus. Com moços irresponsáveis que se juntam no lugar para cantar e dançar, e só sabem se queixar, porque convidam outros para que os acompanhem, e ninguém responde. Veio João que não comia nem bebia, e vocês se queixavam dizendo, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês se queixam dizendo, este é um glutão e bêbado, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nos versos 21 e 22, ai das cidades impenitentes,
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Eis uma advertência carregada de sentimento piedoso. Em seguida vem a comparação. Se os mesmos milagres tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que essas cidades teriam se arrependido. Digo-lhes que no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Vocês tiveram oportunidade de se arrepender e não o fizeram. Tiro e Sidom não se arrependeram porque não tiveram a oportunidade para fazê-lo. E você, Cafarnaum, diz Jesus, acaso será levantada até o céu? Não, até o abismo será abatida. Jesus sabia que se fossem realizados os mesmos milagres em Sodoma, essa cidade permaneceria até hoje. Nos versos 25 a 27 do capítulo 11, Jesus, o Salvador dos humildes. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Dos versos 28 a 30 do capítulo 11, Venham a mim, acrescenta Jesus, todos os que estão cansados e oprimidos. A multidão entendeu. Eu lhes darei descanso, meu jugo é mais fácil, sou aprazível e humilde, sei compreendê-los, tenho o perdão e a graça. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 9, o verso 38, que diz assim: Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. Amados, todos nós podemos ajudar orando. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz as Escrituras. O justo que ora identifica-se com a causa pela qual intercede. Se a causa for a obra de Deus, identifica-se com Deus. Sua oração é importante para o alvo, para o objetivo de sua súplica e principalmente para ele mesmo. Ao identificar-se com a obra de Deus pela oração, entrega-se a ela de todo o coração para executá-la. E isso é o que acontece com os que realmente são discípulos de Jesus. Já estão identificados com a sua obra. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.